semana trarei empresários, empreendedores que vão falar sobre os seus desafios, suas oportunidades, seus aprendizados. Tudo isso para inspirar você, empreendedor, a fazer o seu negócio de uma maneira diferenciada. Hoje eu tenho o prazer de conversar com o Alexandre Damiani. Ele é o presidente da Recomendo Business Network. É uma entidade que está tanto aqui no Brasil, quanto em Portugal e nos Estados Unidos. Bem-vindo, Alex! Bem-vindo, Reni, tudo bem? Muito bom falar contigo, muito obrigado pelo convite. Imagina. Eu chamo o Alexandre, na verdade, de Alex, porque a gente trabalhou junto há muitos aninhos atrás, em uma multinacional americana. E na época ele tinha até com o irmão dele uma videolocadora que chamava Alex Video, né? Então por isso que a gente acaba se tratando como Alex e tudo mais. Mas Alex, conta um pouquinho. Como foi essa sua jornada, né? Desde que você mudou a tua vida radicalmente e construiu esse grupo maravilhoso, né? O Recomendo Business Network. Bom, a história, na verdade, começou quando eu fui fazer um curso de educação financeira, numa empresa que chama de SOP, e lá eu aprendi a estabelecer metas de curto, médio e longo prazo, e uma das metas que eu estipulei foi conhecer a Disney com a minha família. E quando eu fui conhecer a Disney com a minha família nos Estados Unidos, daí tudo começou a vontade de morar nos Estados Unidos. A vontade de morar, na verdade, surgiu muito da minha esposa do que minha. E aí a gente decidiu em 2014 largar tudo que a gente tinha no Brasil, empresa, familiares, enfim, e ir para os Estados Unidos e começar do zero, reinventar-se e começar do zero. Então a jornada, na verdade, de ir para os Estados Unidos, ela começou com a realização de um sonho de levar as filhas para a Disney. E aí que nós fomos botar o pezinho lá nos Estados Unidos. E lá que você começou a fazer esse grupo, como começou a ideia de fazer o grupo lá? Não foi bem assim, viu, Reni? Sabe aquela frase, o feito é melhor do que perfeito? Sei. Às vezes dá certo, às vezes não dá muito certo, né? A gente chegou nos Estados Unidos em 2014 sem planejamento nenhum, uma reserva financeira, com uma empresa que eu tinha no Brasil, enfim, que eu saberia que me manteria nos Estados Unidos por um tempo. Mas chegando lá, eu acabei errando muito no planejamento, acabei errando muito na consulta de profissionais e acabei descobrindo que eu, para ficar lá, tinha que aplicar um determinado certo tipo de visto, tinha que fazer um determinado investimento que eu não teria condições de fazer. Então, o início foi, minha esposa foi limpar casas nos Estados Unidos, eu fui limpar piscina, cortar grama, trabalhei de garçom, enfim, ganhando fôlego e ganhando tempo e, lógico, ganhando um pouquinho de aprendizado para empreender. Eu tinha feito parte do BNI no Brasil, que é um grupo super grande de empreendedores, empresários. Ajudei a montar alguns grupos, participei da montagem de alguns grupos. E aí, lá nos Estados Unidos, eu até procurei o BNI para montar um grupo do BNI em português nos Estados Unidos e eles não tiveram interesse, disseram que nos Estados Unidos os grupos tinham que ser somente em inglês. Como o meu inglês era muito fraco, então essa é uma primeira dica que às vezes eu dou para os empreendedores, às vezes uma deficiência sua pode se tornar uma grande oportunidade. Então a minha deficiência no inglês me fez olhar único e exclusivamente para a comunidade brasileira nos Estados Unidos. E daí a ideia de nascer o Recomendo Business Network, que é unir empresários brasileiros para fazer grupos de recomendações de negócios entre eles. Então, dia 1º de fevereiro de 2016, eu já estava há 2 anos e pouquinho, 2 anos e meio, lá nos Estados Unidos, e aí nasceu o Recomendo com 6 empresários. A gente começa com os amigos, né? Eu sempre falo que quem vai empreender começa com os amigos, né? Começa primeiro com os parentes. Eu não tinha nenhum parente nos Estados Unidos, então eu pulei os parentes e fui para os amigos.
Então, dia 1º de fevereiro de 2016, a gente fez a primeira reunião do Recomendo com 6 empresários e foi aí que tudo começou. Olha que oportunidade mesmo, né? Eu acho que isso que é empreendedorismo. Eu te conheço há muitos anos, né, Alex? Eu sei que você é super empreendedor, você já fez várias coisas aqui no Brasil e você levou tudo isso também quando você esteve nos Estados Unidos, né? Então isso foi muito interessante, né? E daí, depois disso, o que você viu que o pessoal faz lá fora que acaba não fazendo aqui? Então, o que eu vou contar para quem está assistindo a gente pode ser uma frustração como eu tive, né? Eu acredito que o brasileiro faz melhor do que o americano. Uau! Essa é a minha visão de empreendedorismo, né? Claro, o americano escreveu todos os livros de empreendedorismo, todos os livros de administração, de marketing. Se você for pesquisar, todos os papas da parte teórica são americanos. Mas o que eu percebi é que pouquíssimos americanos, de fato, são empreendedores. Só para você ter uma ideia, muitos deles nem fazem uma faculdade. É muito comum um jovem não fazer uma faculdade e ele vai trabalhar na empresa do pai, ou ele abre uma pequena empresa, e aí você fala, não, mas se ele abre uma pequena empresa, então ele é empreendedor. Não necessariamente. Eu sempre falo que quem abre uma empresa não necessariamente é um empreendedor. Não, Quem abre uma empresa é um empresário. É uma pessoa que resolveu abrir um negócio próprio, ele se torna um empresário e muitos deles, na verdade, ele é um autoempregado da empresa dele. Na verdade, ele monta uma empresa para pagar o salário dele. Exatamente. É mais ou menos assim. Então, quando eu fui para Harvard, visitar Harvard, MIT, enfim, eu me frustrei um pouco porque eu vejo que a teoria que os Estados Unidos criou nos diversos segmentos é mais utilizado fora dos Estados Unidos do que até mesmo nos Estados Unidos. Por isso que muitos indianos, chineses, japoneses, irlandeses, italianos vão estudar nos Estados Unidos e brasileiros também, muitos vão estudar nos Estados Unidos e trazem esse conhecimento para o país de origem. Então, eu acho que o brasileiro ele tem uma característica muito importante para quem quer empreender. O brasileiro ele entrega mais que o combinado. Olha que legal, é bom saber disso, né? A gente tem uma má ideia, né, do modo brasileiro de ser e a gente vê isso, né? E daí você acabou, lá nos Estados Unidos, você acabou fazendo muitos grupos, né? Quantos grupos tem lá hoje? Hoje tem 12 grupos nos Estados Unidos, a gente tem 11 grupos na Flórida, que foi onde a gente nasceu, né? Orlando, Boca Raton, Miami, Tampa, Kendall, enfim, a gente tem Sunny Isles, a gente tem vários grupos, a gente tem um em Massachusetts, em Boston, e aí depois de quase 6 anos de América, o coração latino começou a falar forte e eu falei, putz, eu não quero viver para sempre aqui na América não, nos Estados Unidos não. É muito bom para ganhar dinheiro, é muito bom, quesito educação, tenho minhas ressalvas, que é uma educação muito centralizada nos Estados Unidos, né? Eles ensinam que os Estados Unidos é o mundo, né? Não existe nada além da América, né? Mas o que me fez assim repensar foi a criação das minhas filhas, um ambiente que não tem abraço, não tem beijo, não tem... É um ambiente mais frio, né? O americano ele não tem essa relação muito carinhosa. E aí o Recomendo estava indo super bem, e aí eu falei, vou realizar meu sonho, eu quero montar o Recomendo no Brasil. Eu sou brasileiro, montei o Recomendo nos Estados Unidos, e aí a gente decidiu visitar o Brasil, passamos 3 meses no Brasil, eu, minha esposa, minhas filhas. Eu montei 3 franquias no Brasil do Recomendo, uma em São Paulo, uma no Paraná e uma no Rio de Janeiro, então tem aí já 6 grupos no Brasil, 2 aí aproximadamente em cada franquia. Só que aí depois que você fica 6 anos fora do Brasil, a hora que você volta é um choque de realidade, infelizmente confesso que é um choque de realidade muito grande, né? Você tem medo de ser assaltado, você tem medo de umas coisas que você não tem nos Estados Unidos. E aí eu falei, por que não morar na Europa, que era um sonho que aí era meu, não era da minha esposa, o sonho da minha esposa sempre foi morar nos Estados Unidos. Eu falei, agora vamos realizar o meu sonho, vamos morar na Europa. Sim. E aí escolhemos Portugal pela língua. O único motivo, o pessoal fala, mas por que Portugal, Alexandre? Pela língua. Eu não queria de novo passar
pela mesma experiência que eu passei nos Estados Unidos, de ter que aprender uma língua nova. Então, eu falei, vamos começar com Portugal, depois a gente põe um pezinho na Espanha, depois, quem sabe, na Itália. Eu tenho a cidadania italiana, né? Eu e minha família, a gente tem a cidadania italiana, o que nos permite viver em qualquer país da Europa, exceto agora Reino Unido e Inglaterra, né? Mas os outros 48 países que existem na Europa, quem é cidadão italiano pode morar e transitar nesses países. E estou há 1 ano e 6 meses, mais ou menos, vivendo em Portugal. E aí tá com o quê? Um grupo? Um grupo. Estamos com um grupo em Braga, que é a cidade que eu vim morar, que é uma cidadezinha ao norte de Portugal, perto do Porto. Eu estou a 4 horas de Madrid, na Espanha, e estou a 4 horas de Lisboa. Olha, muito fácil. E aí, o que você viu de modo de empreender que você pode trazer para os brasileiros? E os portugueses vão ficar tristes comigo. O português, aí que ele não é empreendedor mesmo, né? Sério? Na verdade, o português, como talvez qualquer europeu, na verdade eu não conheço toda a Europa ainda e conheço pouco de Portugal também, e posso estar fazendo uma impressão errada, mas é uma impressão, né? Eu sempre falo, né? As pessoas falam, Alexandre, onde é melhor morar? Brasil, Estados Unidos e Portugal? Eu falo, olha, isso é muito pessoal, né? Tem amigos meus que moram nos Estados Unidos e nunca mais vão sair de lá, tem amigos meus que moram no Brasil e não saem no Brasil por nada, e tem amigos que moram em Portugal e aqui é o melhor lugar do mundo. Então, isso é muito pessoal. Mas a economia portuguesa, ela é muito lenta, Portugal é um dos países de economia mais fraca que tem na Europa, né? E o que eu percebo do europeu é que o europeu não trabalha para ficar rico. Diferente do brasileiro e do americano, que sempre quer fazer mais, sempre quer fazer mais, sempre quer fazer mais. O europeu não, ele chega naquele determinado ponto que ele estabeleceu para ele, que é ter uma vida boa e ter dinheiro para ir no teatro, no restaurante e viajar. Esse é o pensamento do europeu. Então, ele chega num determinado... Ele tem qualidade de vida, né, também, né? É outro perfil. Então, ele chega num determinado ponto, você fala para ele, cara, vem para o recomendo, ou vamos empreender, ou vamos aumentar o número de clientes. Ele fala, não, Alexandre, eu não quero aumentar meu número de clientes. Eu atendo esses clientes com a qualidade que eu já sei, trabalho o período que eu quero trabalhar, o final de semana é meu, e tá bom, eu não quero crescer, eu não quero ter filial, eu não quero abrir franquia. E o brasileiro e o americano, ele tem essa ideia de cheguei onde eu queria, agora eu quero mais, cheguei onde eu queria, agora eu quero mais. É interessante, né, você ter esse ponto de vista, né, diferenciado mesmo, né? Quais são as expectativas para 2021? Bom, vamos lá, Reni, vou falar duas linhas, tá? A real e a da esperança. A real, eu acredito que 2021 não será um bom ano para a grande maioria das pessoas. A vacina tende a demorar muito ainda para ser aplicada nos países. Aí também? As empresas vivem hoje uma crise financeira, o desemprego está elevado em quase todos os países. Eu acredito que 2021 nós temos que acelerar muito, porque um grande erro do empreendedor é que ele fala, a crise está aí, então eu vou tirar o pé. Não, muito pelo contrário. Na crise a gente tem que plantar muito, mesmo que seja em solo árido, mas a gente não vai colher em 2021. Ou poucos vão colher em 2021. Então, o que eu tenho como realidade é que a gente tem que economizar, tem que ser bem conservador, tem que trabalhar mais do que está trabalhando agora, tem que flexibilizar preço, tem que flexibilizar atendimento, não perder clientes, entender que o seu cliente também está vivendo uma crise financeira e hoje ele não pode, talvez, te pagar o que ele pagava ontem. Então, para não perder alguns clientes, eu tive que fazer ajustes, né? O próprio recomendo nos Estados Unidos era $160 a mensalidade, nós baixamos para 120, entendendo a necessidade do nosso cliente. Então, eu acredito que 2021 vai se sair muito bem aquele que flexibilizar com a crise, sabe? Então, eu tenho alguém que paga aluguel para mim, eu diminuir o aluguel dele, uma agência de marketing melhorar o trabalho, ou seja, eu vou ter que ganhar menos em 2021, manter meus clientes para melhorar. Esse é o real, né?
A esperança que eu tenho é que eu possa estar errado e a vacinação tiver uma velocidade muito maior do que aquilo que eu acredito. Mas não acredito. Primeiro semestre, na minha visão, principalmente aqui falando de Portugal, que está de Brasil e Estados Unidos, que o pico está crescendo de contaminados e mortos, acho que o primeiro semestre é um semestre que a gente tem que ser bem conservador, se segurar ali, tentar manter os seus clientes e flexibilizar e andar junto. Esse é o momento. Se eu pudesse dar uma dica, né, 2021, você tem que andar junto do seu fornecedor, junto do seu cliente, junto do seu concorrente, junto do seu colaborador, tem que todo mundo andar junto. Se alguém quiser desgarrar, vai todo mundo perder um pouquinho, né? Eu até discuti isso, né? Qual que é a dica que você dá para os brasileiros que querem empreender, independente se é no Brasil, se é nos Estados Unidos, se é na Europa, né, em Portugal? Que dica que você dá para esse pessoal? Bom, além dessa que você acabou de falar, né? Mas eu falo, eu tenho como você falou, né? Eu empreendo desde os 15 anos de idade, quando eu abri minha primeira empresa, que foi uma videolocadora com meu irmão. A gente vendeu a Brasília da minha mãe, lembro como se fosse hoje. Compramos 220 filmes com o dinheiro da Brasília dela. Enfim, abrimos a locadora. Tivemos 3 lojas, 40 funcionários. A gente teve a locadora por 26 anos, foi um empreendimento de sucesso. Já tive sorveteria, já tive casa de espeto, já fui executivo de multinacional junto contigo. A primeira coisa que o empreendedor precisa, mesmo quem já é empreendedor, essas dicas é bom para quem já é e para quem quer ser, né? Para ser empreendedor, precisa de uma coisa extremamente importante de ponto de partida: coragem. Precisa de muita coragem para ser empreendedor, porque os seus familiares vão falar para você não empreender, o mercado vai falar para você não empreender, a crise vai falar para você não empreender. Então, a primeira coisa é coragem. A segunda, que é extremamente importante, é conhecimento. Eu vou empreender no quê? E antes de empreender, eu tenho que conhecer sobre o que eu quero empreender. Então, eu vejo muita gente abrindo coisas, depois você vai conversar com ele não fez uma pesquisa de mercado, ele nunca foi da área, ele não estudou, ou seja, então, vai buscar conhecimento, vai conversar com quem tem esse business que você quer abrir, vai conversar com quem já teve esse business, ou seja, vai conhecer a área que você quer empreender. O terceiro, não espere o momento certo. Nunca vai ter, né? Você nunca vai estar 100% pronto, você nunca vai ter 100% do recurso, você nunca vai ter... Né? A gente está fazendo aqui um programa, vai ter gente que vai falar, mas a iluminação não estava boa, o áudio não estava bom, mas nós fizemos. Então, o empreendedor tem que ter essa condição de olhar para fazer o feito, mesmo que ele ainda não esteja perfeito. Até porque eu falo que perfeição não existe, existe a excelência. Sim. Mas a perfeição ela não existe. A gente sempre está em busca de melhorar. E o quarto, se a gente puder resumir, né? O primeiro, coragem, depois conhecimento, depois o feito melhor do que o perfeito, ou seja, é a ação, né? É fazer sempre. O quarto é entender que você vai trabalhar demais. Esse negócio de, vou empreender, vou ter hora livre, vou ter sábado e domingo, vou ter isso. Não, você vai trabalhar demais. Você tem que ser o seu melhor funcionário, você tem que ser o seu melhor diretor, o seu melhor CEO, o seu melhor faxineiro, o seu melhor... Eu lembro que lá no Recomendo eu fazia faxina, fazia o café, comprava o pãozinho, fazia o lanche, fazia a apresentação, aí todo mundo ia embora, eu recolhia o lixo, fechava o escritório, enfim, era empresa de uma pessoa só com várias funções. Então, o empreendedor ele tem que entender. E o quinto, que talvez seja extremamente importante para o seu sucesso, gestão financeira. Não dá para empreender sem dinheiro. Você tem que ter um fluxo de caixa, você tem que ter um capital de giro, você tem que ter uma verba para marketing, você tem que ter uma estrutura. Então, às vezes, é melhor você esperar 6 meses para abrir, né? Constrói uma marca, enfim, do que sair já operando no mercado. E uma dica muito importante que quase ninguém gosta é tenha sócios. Sério? Por quê? Sério, eu já tive mais de 10, quase todos eles são meus grandes amigos. O Edward você conhece,
é meu sócio atualmente, a gente se conhece há mais de 10 anos, o Gustavo Rueda, acho que você conhece também, já foi meu sócio, hoje é só um grande amigo. Por quê, Reni? Eu, particularmente, eu, Alexandre, tá? Eu não sou o tipo de empreendedor que consegue realizar sozinho. Não Entendi. consigo. Eu tenho que ter alguém do meu lado me pilhando, me impulsionando, me cobrando, competindo, trazendo ideias. Então, eu acredito que um empreendedor que ele quer ir sozinho, a chance dele dar certo, ela é muito menor do que eu me reunir com 3, 4 pessoas que querem algo semelhante ao que eu quero. Ah, vou montar uma consultoria. Por que ir sozinho? Se eu posso pegar um especialista de tributação, um especialista de finanças, um especialista de marketing, um especialista de logística, um de ISO 9000, e a gente se junta e monta uma empresa. É Sim. mais fácil, a gente vai chorar junto, a gente vai rir junto, 5.000 de cada um vira 30.000, e aí a gente tem um fluxo para abrir. Então, essa é uma dica que eu dou que vale muito a pena. Já tive vários clientes que hoje têm grandes organizações e que eu consegui, num começo de mentoria, falar, cara, você não conhece pessoas que seriam grandes pares? Pô, conheço os caras legais. Será que eles também não querem abrir uma empresa? Não sei, nunca falei com eles sobre isso. E eu tenho um case de sucesso muito legal com a minha empresa na área de logística, que são 6 sócios. E hoje eles têm uma empresa com 250 funcionários. Nossa, que legal isso. Se não se juntasse os 6, se cada um quisesse montar sozinho, eu duvido que eles estariam do tamanho que eles estão hoje. Então, se una pessoas inteligentes, pessoas proativas, pessoas que querem mais ou menos a mesma coisa que você quer. Exemplo, Léo teve um outro grande case de sucesso, hoje ele já tem 6 pizzarias, é um amigo, inclusive. Ele falou, vou montar uma pizzaria. Eu falei, cara, você sabe fazer pizza? Não. Você sabe fazer marketing para pizzaria? Não. Você já teve pizzaria? Não. Eu falei, cara, a chance de você dar certo é pequena. Por que você não vai atrás de um baita pizzaiolo e de um baita marqueteiro e propõe uma sociedade? E ele foi no pizzaiolo, que era da pizzaria que ele mais gostava de ir, e ele propôs para o cara, você quer continuar a ser pizzaiolo ou você quer ser dono de uma pizzaria? Bom, quero ser dono, então estou montando uma, você vem ser meu sócio? Então ele abriu uma pizzaria com um pizzaiolo de sócio, que é uma coisa melhor que isso. É. O pizzaiolo não vai faltar, não vai reclamar de fazer hora extra, não vai fazer a pizza mal feita, não vai deixar queimar. Ele é sócio, ele é dono da Sim, empresa. sim. Então, assim, às vezes o empreendedor ele tem aquele negócio do a ideia é minha, o negócio é meu, não vou dividir. Cuidado, esse é o maior erro do que quer começar a empreender. Que legal, Alex. Muito legal mesmo. Nossa, é uma aula que você passou aqui para os empreendedores. Acho que muito válido. Ainda mais que você tem uma experiência em 3 países, né, hoje já. Então, acho que isso contribui muito, né, para o empreendedor que está aqui, para nós brasileiros, e acho que ao redor do mundo também, outros brasileiros que estão ao redor do mundo também vai ajudar bastante. E não brasileiros também, né? Por que não? Por que não, né? Alex, Tô tendo a quero te nossa língua. agradecer. Pois é, quero te agradecer muito mesmo pela tua presença, pela tua entrevista. Foi muito, muito agregadora e a gente se vê futuramente aí. Todo convite que você fizer, eu aceito, te admiro, você é uma grande profissional, sempre está inovando, sempre está se reinventando, e é muito importante a gente fazer isso e criar grandes laços, né? Então, obrigado pela amizade, obrigado pelo carinho e obrigado pelo convite. Deus abençoe. Eu que agradeço. Obrigada. Gente, eu não sei quanto a vocês, mas eu amei o que ele falou. E aí, gente, se você ficou também com alguma dúvida, se você quer saber mais alguma coisa, escreva para mim, pode mandar seu recado nas nossas redes sociais e daí eu vou ter o maior prazer de responder. Olá, voltamos para o bloco Entretenimento Empreendedor. Esse bloco justamente foi feito para você poder escutar dicas de livros, filmes, documentários, reportagens que possam agregar
ao seu negócio, à sua carreira, à sua empresa. O primeiro filme que eu achei muito interessante, que me fez lembrar, foi o filme Chefe, que é um filme de 2014. Ele foi escrito, encenado e dirigido pela mesma pessoa que é o Jon Favreau, e teve a participação de nomes até consagrados, né, de Hollywood, como a Scarlett Johansson, o Dustin Hoffman e o Robert Downey Jr. É uma história de um chefe de cozinha que não estava satisfeito com o seu chefe, né, que era o dono do restaurante, o modo que ele trabalhava, o modo que ele queria que fizesse os menus. E, após ser demitido, ele se torna dono de um food truck. E conta com a ajuda de um colega de trabalho, que pede demissão, inclusive, para ir com ele, para poder passar por várias cidades, e do filho de 10 anos. Mas o que me chamou a atenção mesmo, a parte empreendedora do filme, eu acho que, como muitos, né, dos empreendedores que até estão aqui assistindo, ou que eu conheço, que acabam mentorando, a maioria acaba se tornando empreendedor mais por necessidade do que por vontade, por escolha. E nesse filme ele mostra ótimos aprendizados, e dentre deles eu quero destacar alguns que eu achei que vale a pena a gente estar refletindo um pouco a respeito. Sem dúvida, né, gente? Para qualquer negócio, seja ele novo, seja ele existente, inovação é tudo, né? E se for somada ainda a criatividade, melhor ainda, porque é a hora que você sai da zona de conforto. Só que tem uma coisa que muita gente esquece sobre a inovação, é que a inovação, ela tem eu falo que ela tem um prazo de validade. Não adianta só você inovar e achar que aquela inovação vai viver por vida toda da tua empresa e que aquilo vai ser o máximo. Não, gente, a inovação naquele momento é a melhor coisa, ela vai dar um boom nas suas vendas, vai se destacar a tua empresa, vai fazer ela acontecer. Mas depois de um tempo, se você não aprimora, se você não tem outra inovação, ela tende a ser obsoleta, ela tende a ser copiada pelos concorrentes, ela tende a ficar sem valor, né, para o seu negócio. Então, inovação, você tem que estar o tempo todo pensando em novas. Se você não tem muito tempo para pensar em novas inovações, pense pelo menos cada meio ano, pense pelo menos cada estação, pense pelo menos cada temporada que você faz a coisa acontecer, ou cada novo produto. Mas é bom você pensar em cima disso, porque é um modo de você fazer a sua empresa se destacar junto aos seus clientes, junto ao seu público-alvo. Outro ponto é que os colaboradores, para os empreendedores, né, é quando você percebe, você de novo, vou voltar para o mesmo ponto que nós comentamos num um dos comentários que eu fiz do Diabo Veste Prada, justamente, os colaboradores que têm potencial, que são empreendedores, o quanto a gente tem que valorizar eles, deixar eles mostrarem seu melhor potencial. Por quê? Porque eles podem ser os futuros inovadores, né, quem vai trazer inovação para o seu negócio. Agora, se você ficar podando eles o tempo todo, não deixando eles mostrarem, ou pelo menos falarem do que eles acham interessante, o que eles podem agregar à sua empresa, você pode estar perdendo talento, você pode estar perdendo oportunidades, você pode estar perdendo informação que são valiosas para o seu negócio. E você também, como empreendedor, intraempreendedor, um colaborador de uma empresa, veja também se você tem essa oportunidade de falar, de explanar o que você acha, dar opiniões. Por quê? Porque muitas vezes o seu chefe direto você não consegue, mas às vezes você consegue mudando de departamento, falando com o RH, se você está numa empresa maior, e mostrar esse teu outro lado, esse outro potencial que às vezes não foi visto naquele departamento que você está. Então também tem que pensar a respeito. Só um detalhe que eu acho que vale a pena também a gente ficar atento sobre isso, é que muitas vezes a gente acha que a gente tem uma ideia fabulosa, maravilhosa, que vai contribuir muito para a empresa, para o negócio, para o produto, para o serviço, que seja. Mas, às vezes, essa ideia ela não está muito bem embasada. Então, se você tem dúvida, antes de passar para um chefe, ou antes de você colocar em ação, converse com alguém que seja fora do seu negócio de preferência, que possa dar o ponto de vista dele. Porque desse modo você começa a adaptar, a aprimorar essa ideia, né, esse talento que você tem, e daí você pode realmente contribuir para a empresa que você trabalha, tá bom? Uma outra coisa, se você parar para pensar, eu falei que o filme é 2014, né, naquela época a internet não era tão utilizada quanto hoje, mas no filme já mostra isso, né, o poder da internet, o poder da comunicação junto aos seus clientes, né, como você criar uma expectativa no seu cliente. Isso é muito interessante e isso é muito válido até hoje.
Então, assim, quanto mais você puder fazer a internet a seu favor, hoje, né, ainda mais com esse período todo nós ficamos, né, muita coisa online, é muito interessante. De novo, quais são os pontos de alerta aqui, né? Acho que esse filme é muito legal, que a gente tem que sempre ver os pontos de alerta. Se você não tem essa habilidade de fazer tudo pela internet, do que entregar um mau conteúdo, às vezes é melhor você investir em um bom profissional. É um valor um investimento que você coloca na tua empresa e que pode dar um retorno muito melhor, sabe. E às vezes a pessoa quer fazer sozinha tudo, quer fazer a coisa acontecer, mas não tem essa propriedade toda e acaba, no fim, ao invés de beneficiar o negócio, prejudicando. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Um outro ponto que eu acho que é legal nesse filme que ele mostra é parcerias, né. Então, parceiros que acreditam no teu potencial são maravilhosos, mas principalmente parceiros que têm os mesmos valores que você, né. Nas mentorias que eu faço, é uma das coisas que eu sempre falo para os meus clientes, principalmente a mentoria de vendas, né, quando ele tem que fazer parcerias, como fazer parcerias, isso é uma das coisas que a gente trabalha. E daí eu falo muito isso, como, escolher essa pessoa. O parceiro só serve aquele que pode agregar valor ao teu negócio? Não, pode ser a pessoa que faz a mesma coisa que você. Ah, mas como assim? Ele vai ser meu concorrente? Não. Às vezes você está num projeto maior, principalmente que é de serviço, né? Está num projeto muito grande, você pode pulverizar mais esse projeto, pode alavancar mais o projeto, entregar num tempo menor, se você tiver pessoas que façam a mesma coisa que você, mas desde que tenham os mesmos valores. Por quê? Às vezes vocês têm o mesmo objetivo, mas por terem valores tão diferentes, o caminho que vocês tomam é tão diferente um do outro, que ou no meio do caminho tem muito ruído e desgaste, ou no meio do caminho acaba, essa parceria, e daí é prejudicar o plano de negócio, né. Então vale a pena pensar muito bem quando você está fazendo parceiros. Não tem jeito, né, vida de empreendedor é isso, a gente corre risco praticamente o tempo todo são, horas de escolhas, nem sempre tão difíceis, mas são horas de escolhas, e a gente tem que estar muito atento a isso. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, assistir e até aprender, ter novos aprendizados com esses filmes. Eu vejo você no próximo programa. Até